Essa conversa do Bolsonaro aconteceu no dia 9 de dezembro, segundo consta aqui. Então, imagino que o Moraes, como ele era a vítima, né, e como o plano não foi efetivado, no máximo dia 10, dia 11 ou até dia 12, teria sabido e teria tido esse encontro com o Duval. Agora fica a pergunta aqui, o Paulo de Jesus. O Alexandre de Moraes, então, prevaricou, porque se ele teve esse encontro e não falou nada, porque o funcionário público ele teria que fazer o quê? Pedir para a Polícia Federal averiguar isso em dezembro, ou estou errado? Eu acho muito estranho esse tipo de conversa, né? Acompanhei com bastante estranhamento, né? Ainda mais ele na posição de presidente do TSE, ministro do STF. Enfim, pelo que eu pude entender, ele queria ter materialidade, né? Sem ser professoral, mas ele queria ter algum elemento que pudesse dar ensejo ao início da investigação, que tudo isso ficou dito pelo não dito, pelo que me parece, né? Porque é o que eu estava explicando recentemente para um grupo de alunos, né? No direito penal, existe o que a gente chama de iter criminis, que é a trajetória que o crime percorre, não é? E a primeira fase que nós temos do iter criminis é o que se chama de cogitação. E cogitação, via de regra, não se pune, né? Atos preparatórios, aí nós temos a lei do terrorismo, como algumas situações, associação criminosa, que são atos preparatórios para um crime maior, que são puníveis pela legislação penal. Mas o cogitar, o pensar, isso, em regra, não se pune. Então, sem conhecer esse gigantesco inquérito das fake news, que parece que tudo cai dentro desse inquérito, né, com a presidência ali do Alexandre de Moraes, no qual ele preside o inquérito, ele preside o processo, ele é o órgão acusador, ele é a vítima, ou seja, é bem complexa essa situação que acontece em Brasília. Há de se ter o que é a materialidade. Não é tão querendo construir uma narrativa com relação à eventual participação de A ou B no ato de 8 de janeiro, ou seja lá em qual situação for, mas há de se apresentar a materialidade, há de se apresentar indícios de autoria, testemunhas que presenciaram ali as conversas, documentos que comprovem a iniciativa da prática de um delito. Só para um crime como um roubo, por exemplo, é importante que se apresente a res furtiva, ou seja, o que foi roubado, e que se demonstre, através de câmeras, testemunhas, prova pericial, documental, que efetivamente determinada pessoa praticou aquele crime, que são os indícios de autoria. Então, para que se haja uma condenação, nós temos que ter a materialidade e prova de autoria para que se tenha a condenação. E pelo que se tem aí, até onde eu vi, nós temos aí um disse-me-disse. Olha, ele conversou comigo sobre um assunto, depois ele conversou que não, aí o Bolsonaro vem e diz que tem prints comprovando de que essa conversa não existiu, ou seja, cadê a materialidade? Então, eu, como advogado criminalista, e todos nós brasileiros, né, como defensores do Estado Democrático de Direito, nós temos que sustentar uma posição de que uma condenação penal ela tem que vir com uma prova consubstancial, uma prova robusta. Nós já temos a terceira maior população carcerária do planeta Terra. Nós já aprendemos muito já. Só perdemos para Estados Unidos e China. Então, nós não podemos prender mais sem base. Nós precisamos ter argumentos sólidos para que nós possamos condenar alguém. E até então, o que eu tenho visto são apenas cenas aí, recortes de disse-me-disse, sem elementos que comprovem efetivamente a prática de um delito, viu, Santiago? Perfeito, Paulo, perfeito. Deu uma explanada bem geral aí, né, para todos nós aqui do nosso Cidades de Debate. Agora eu quero saber a opinião do Marcelo, o Marcelo Rocha. Ô Marcelinho, como é que você vê essa questão aqui? Porque agora o presidente disse que tem aí a prova, né, contra as acusações do senador Duval. Como é que você vê é uma novela isso, né, a impressão minha, porque a gente vê que cada dia tem um capítulo emocionante, diga-se de passagem, né? Um dia um acusa, você fala, rapaz, acordei com essa notícia, depois no final do dia ele já desmente, não é bem assim, tanto que nós estávamos fazendo o programa na última quinta-feira e saiu a notícia, saíram duas versões de notícias ao mesmo tempo, enquanto a gente dava a primeira ainda, né? E de lá para cá a gente vê que isso vem movimentando e agora o Bolsonaro entra no meio da história, dizendo que tem acusações contra o Duval, isso que ele está falando é mentira. O Alexandre de Moraes se pronuncia falando que realmente encontrou com o cara. E agora, como é que fica isso, Marcelo? Deixando bem claro que eu não sou jurista, não estou, né? Não, sua opinião como povo mesmo. Mas assim, primeiro ponto que eu acho estranho, um julgador
julgador, conversar com partes, né? Por exemplo, os senadores podem ser partes de processo, né? Então, conversar em particular com partes, eu acho, já acho isso estranho, já começa assim o achar estranho. 2, eu entendo que o STF e o Senado Federal, eu acho que a nossa audiência vai entender. Já viram aqueles cachorros que quando se cruzam, eles não se gostam, eles ficam um latindo para o outro, mas não se mordem? Ficam um rosnando, tal, rosna, mas não se mordem? Para mim, é essa visão que eu tenho do STF e do Senado. É aquela... Porque o STF pode julgar senadores e os senadores podem julgar ministro. Olha só que né? Que coisa esquisita. Eu não consigo fazer essa conta e chegar num resultado comum. Eu não consigo chegar, porque assim, eu posso ser julgado por um ministro. Legal. Mas eu posso juntar algumas assinaturas e colocar o ministro no impeachment. De repente, olha só que coisa maluca, né? Que coisa doida. Essas conversas paralelas, né? Onde um ministro tem que ter total liberdade, né? Para ter a sua opinião com base na lei, né? Com base na lei, na sua interpretação na lei e tal, para poder, obviamente, descer a caneta, né? Ou aliviar a caneta, a mão na caneta ali, conversar com as partes. Não sei se é comum isso. Eu já vi juiz tal conversar com o advogado da parte, conversar com, né, com os representantes legais, mas da área jurídica, né? Conversar diretamente com a parte. Acho muito estranho, né? Essas conversas paralelas de órgãos que julgam, um julga o outro, né? Um julga o outro, né? Então, assim, conversas em ambientes institucionais, tá? Institucionais. Não quer dizer, encontrou numa festa, encontrou num restaurante. Claro, as pessoas podem ser amigas, ter uma amizade, alguma coisa, mas num ambiente institucional, eu acho estranho, né? Um ambiente institucional. Então, para mim, isso aí ainda está tudo muito nebuloso, tal, né? Eu não tenho nem muito o que opinar em cima disso. Eu só tenho essas duas indagações que ficam na minha mente, que eu acho que fica na mente de muita gente também, que fica pensando, poxa, um julga o outro, um late para o outro, mas ninguém faz nada contra ninguém.